Maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Depois de um louvor desse, uma mesa tão farta como essa, de aprendermos sobre a misericórdia do Senhor, da graça, da luz que ilumina os nossos caminhos, é muito bom estar sentado à mesa. E eu fico imaginando aquela época em que os discípulos também sentaram à mesa com Jesus e dali tiraram inúmeros ensinamentos. Eu fico aqui pensando e fico vendo esse pão aqui, muito típico da época. Eu fico imaginando Jesus fazendo assim, ó, partindo o pão. E saía repartindo o pão a cada discípulo, a cada seguidor que estava ali. Também fico imaginando ele enchendo o cálice e distribuindo também para os discípulos. Isso é muito, muito lindo, muito importante nos dias de hoje para celebrarmos a ceia, não é verdade? Né, Francisco? Né, Rosinha? Saber assim, verdadeiramente o que significa, né, o sentido do vinho. Ah, Assim, que bom. é maravilhoso, né? Assim, representa o sangue dele, mas assim, eu tenho ainda dúvidas ainda. Interessante. Interessante que o vinho, ele tem um simbolismo do sangue de Cristo que foi
vertido, derramado na cruz do Calvário. Na verdade, quando nós olhamos para o vinho, nós lembramos que para esse vinho chegar até a nossa mesa, ele teve que passar por um processo doloroso. Ele foi plantado, ele foi colhido e depois ele teve que ser amassado, né? Ele teve que passar na prensa. Então, tudo o que a uva tinha de melhor, ela foi imprensada para que hoje pudesse ter aqui esse vinho na nossa mesa. Então, assim, é a representatividade do sangue de Jesus. Ele também sofreu por nós, ele derramou Foi um o seu grande sangue. processo, né? Um processo maravilhoso que todos nós precisamos aprender com isso. Não é verdade, Francisco? Eu também tenho uma grande dúvida em relação ao verdadeiro significado do pão. Ah, o pão. Pois é. É tão importante a gente aprender o significado do pão, que também passou pelo mesmo processo do vinho. O pão, ele foi plantado, ele virou um pé de trigo, e depois esse trigo ele teve que ser moído, e ali o padeiro teve que bater muito nesse trigo, ele sofreu bastante para chegar até a nossa mesa. E hoje está aqui, representando o corpo de Cristo que foi entregue por nós, que também sofreu, que também foi amassado, que também foi humilhado naquela cruz. É muito bacana a gente aprender sobre isso, porque enquanto os discípulos estavam com Jesus, tanto na última ceia como na ceia que ele ensina para a igreja, diz assim, olha, ele pegou o pão, o partiu e disse, comei, porque esse é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, ele também pegou um cálice e disse, olha, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. E todas as vezes que vocês forem fazer isso, façam isso em memória de mim. Glória a Deus. Eu também, quando eu leio as Escrituras, eu me pergunto bastante como Jesus convivia com os seus discípulos. Ele tinha um relacionamento interessante com cada um deles, mas eu me pergunto em relação a dois personagens dessa história. Bacana. Eu fico pensando em Judas, que o traiu, e em Pedro, que o negou. Como que eles andavam com Cristo, como que eles andavam com o Messias e conseguiram cometer essas duas coisas. Pois é, isso é tão interessante a gente aprender sobre isso, porque é exatamente na mesa onde as maiores revelações de Deus acontecem para o nosso cotidiano. E nós não podemos perder esse momento na mesa, porque a mesa é um lugar de grandes revelações. E foi ali mesmo, Ângela, que na mesa, Jesus ele fez uma denúncia e ele disse, olha, aqui entre nós, que eram 12, tem alguém que está fora do foco, está fora do rumo, mas esse alguém vai me trair. E o que me chama mais atenção é exatamente isso que você comentou, como alguém que anda com Jesus pode chegar ao ponto de traí-lo. E aí, Jesus simboliza o seu amor, a sua misericórdia pelo esse traidor chamado Judas, que ele diz assim, olha, aquele que molhar o pão no meu cálice, esse aí é aquele que vai me trair. Então, isso nos ensina, Ângela, que a gente precisa estar sempre aberto às nossas vidas para as pessoas contrárias, para as pessoas que pensam diferente. Embora, mesmo a gente sabendo que essas pessoas não querem o nosso bem, nós precisamos estar sempre com o cálice aberto. Judas era alguém muito sincero. Embora fosse o ladrão da turma, Jesus escolheu ele para ser o tesoureiro. Imagine você colocar o ladrão dos funcionários para ser o tesoureiro. Jesus nos ensina essa grande lição. E nos ensina também uma lição em cima do Pedrão, o Pedro, né? A pedra bruta, aquele que tomava a frente, aquele que muitas das vezes dizia até o que não era para ser dito, se passando por um crente muito, muito especial.
E ele chega e diz: Jesus, se alguém te trair, eu jamais te trairei. Eu sou capaz de morrer por você, Jesus. E Jesus então olha para ele e diz: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você também vai me negar 3 vezes. Quem imaginaria que um crente como Pedro pudesse chegar ao ponto de negar a Jesus 3 vezes? Isso aconteceu. Nesses ensinamentos, a gente aprende que nós não estamos alheios às traições da vida, aos contradizentes da vida. Nós também não estamos alheios a cairmos, a pecarmos, a também vacilarmos. Mas o bom de tudo isso, né, Vivian, é que Deus sempre está pronto, de braços abertos, de cálice aberto e de uma oportunidade de restaurar as nossas vidas. Vamos louvar um hino que representa a oração que o Senhor deixou para nós aqui na terra. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és no céu. Deixa o céu descer na terra como és no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és no céu. Deixa o céu descer na terra como és nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Louvemos juntos. Teu é o reino, teu é o poder, tua
sempre. Amém. Para sempre. Amém. Aleluia. Pastor, baseado nesse hino, que eu acho muito lindo, louvar essa oração, né? Em formato de oração que Deus deixou, que o Senhor Jesus deixou aqui na terra para a gente, falando, justamente nesse hino fala sobre a glória que nós devemos render glória ao Senhor, que toda a glória dele, todo o poder é dele, vem dele. E eu acho interessante porque nesse mundo que a gente vive, desde que mundo é mundo, as pessoas sempre estão em busca do sucesso. E por mais que elas estejam ali batalhando, correndo atrás do sucesso, elas esquecem que a glória vem dele, a glória é de Deus, a glória é toda dele. E a gente às vezes esquece de glorificar o nome do Senhor e querer a glória para si, quando na realidade a glória é toda dele. E é sobre isso que eu quero entender um pouco mais. Vívia, que bacana, porque na mesa com Jesus também foi levantado esse assunto. Em um momento em que seus discípulos estavam se questionando quem era o maior entre eles. Na verdade, ali começava uma disputa para saber quem era o preferido, para quem era o maior, o melhor diante de Deus. Isso vai nos chamar a atenção para a glória humana e para a glória de Deus. Esse hino que nós acabamos de louvar, ele nos diz, e a gente pede no hino, para que a glória de Deus desça à terra. E essa deve ser nossa oração. Porque quando a glória de Deus descer à terra, o reino de Deus vir ao reino na terra, a Bíblia diz que no reino dos céus não há choro, não há tristeza, não há dor, não há preocupações. Então, a nossa missão como igreja é tentar trazer esse reino de lá para cá, ajudando as pessoas, servindo as pessoas, diminuindo o choro, diminuindo o sofrimento. E é interessante que Jesus falou acerca dessa discussão entre os discípulos, e às vezes a gente percebe isso mesmo. Pessoas querendo ser melhor do que os outros, mais entendidos, mais inteligentes, mais sábios. Mas Jesus olha para aquela discussão e diz para ele o seguinte: olha, nos reinos das nações, no reino aqui na terra, que dominam sobre elas, exercem autoridade sobre elas, eles são chamados benfeitores, mas entre vocês não deve ser assim. Ao contrário, o maior entre vocês deve ser o menor. O que governa deve ser como aquele que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? E Jesus diz assim: eu estou entre vocês aqui, como aquele que serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado, disse Jesus, durante as minhas caminhadas, as minhas lutas, as minhas provações. E eu digo para vocês que eu tenho um reino, e assim como meu Pai designou para esse reino a mim, que vocês possam também um dia beber a minha comida, a minha bebida, no reino do meu Pai. Essa é a nossa esperança. Enquanto estamos aqui, almejamos trazer o reino de Deus para diminuir o sofrimento na terra. Mas a esperança de todos nós é que um dia o Senhor também, o Rei dos Reis, venha nos buscar para juntos nós habitarmos eternamente no reino dele, no reino dele. Portanto, Gabriel, é muito importante a gente aprender a amar. É muito importante a gente aprender a ser humilde. Não é verdade? A vida nos ensina que Deus é amor. E o amor lança fora todo medo. O amor, ele não arde ciúme. O amor não se vangloria. O amor não quer mal. O amor quer apenas o bem.
E para isso, para que Jesus demonstrasse esse amor, Gabriel, ele se humilhou. Ele se humilhou. E Jesus, então, conversando com seus discípulos, ele decide dar para eles um novo mandamento. E o mandamento, ele diz assim: eu dou a vocês um novo mandamento. Como eu vos amei, vocês devem também amar uns aos outros. Com isso, todos então irão saber que vocês são verdadeiramente os meus discípulos. E a senha para isso é você aprender a amar o próximo. E aí, Gabriel, aconteceu algo tremendo. Naquela mesa, Jesus se levanta da mesa, ele pega uma bacia, uma toalha, e ele então sai lavando os pés de cada um dos seus discípulos. Nós sabemos que na cultura da época, os pés simbolizavam exatamente o caminho que você trilhava. Até hoje, em algumas culturas, como na Ásia, ninguém entra calçado na casa de ninguém. É uma falta de respeito você entrar trazendo toda a sua bagagem, toda a sua sujeira na casa de alguém. E naquela cultura também, eles valorizavam muito isso. As casas eram muito empoeiradas, né? E aí Jesus decide a descer, a se humilhar e a colocar esse mandamento em prática. Jesus está lavando os pés de cada um dos seus discípulos, enxugando os pés desses discípulos. Mas quando chega no Pedrão, aquele crente duro, aquele crente que se achava melhor do que os outros, mais forte do que os outros, Pedro então diz assim para ele: Senhor, o Senhor não vai me lavar os pés. Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. E é interessante que Pedro diz: Senhor, se é assim que tem que ser, então, Senhor, não lava só os pés, mas me banha todo. E Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, não preciso te banhar todo, porque aquele que já foi lavado pela água do Espírito já está limpo dos seus pecados e pode continuar adorando a Deus. Ou seja, pastor, Jesus não só deixou o mandamento, como ele foi o principal exemplo para que a humanidade pudesse seguir, não é verdade? Verdade. E quantas pessoas têm se estribado numa lei, numa doutrina, numa religião, e esquecendo-se que o mais importante de tudo é o amor. Porque nós vamos perceber quando o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele faz uma conexão do capítulo 12 para o capítulo 13, ele vai falando dos dons, dos ministérios, de como é bom servir a ele, mas quando chega entre o capítulo 12 e o capítulo 13, ele diz assim: agora eu passo a ensinar a vocês um caminho mais excelente. Porque no capítulo 13, ele iria ensinar sobre o amor de Deus. E aí ele começa dizendo: de que adianta saber falar a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor? Eu seria apenas como um badalo, um sino que faz barulho. De que adianta eu dar tantas esmolas, os bens aos pobres, se eu não tiver amor? De que adianta eu ter tanta fé, de dizer para um monte que sai daqui e vá para o outro lado, se eu não tiver amor? De nada disso me adiantaria. E ele vai falando então sobre todas as características do amor. O amor é bom, o amor não arde ciúme, o amor não se soberbece. E foi por amor que Jesus morreu e se entregou por mim e por você. E hoje
Estamos aqui para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A nossa esperança é Cristo Jesus. Foi Ele que se entregou naquela cruz por mim e por vocês. E quando chega no final da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, ele encerra com essa frase linda, belíssima, e que faz uma diferença muito grande para todos nós, quando ele diz assim: agora, no final de tudo, restam essas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Ele diz, mas o mais importante dos 3 é o amor. Sabem por quê? Porque fé, nós só precisamos até Jesus vir nos buscar. Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Se nós já estamos vendo Jesus, nós não precisamos mais da fé. A esperança também nós só precisamos até Jesus voltar para nos buscar, porque é nele que está a nossa esperança. Mas eu louvo a Deus, porque Paulo diz que o mais importante dos 3 é o amor. E eu aprendo que aonde nós vamos morar, onde nós vamos habitar eternamente, ali é o reino do seu amor. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus por essa mesa farta. Agradecer a Deus por todos aqueles que estão participando desta mesa aí do outro lado. Que você aproveite o dia a dia da sua mesa com a sua família. Que você aproveite, embora talvez na sua mesa tenha algum traidor, tem alguém que vai te negar, tem alguém que não está entendendo, mas que você, com amor e humildade, você possa reconhecer que ali, a mesa, ainda é e continua sendo o melhor lugar para todos nós estarmos na mesa do Senhor. E eu gostaria de encerrar esse momento participando com vocês desse momento lindo, especial, de juntos nós celebrarmos a ceia do Senhor. Vamos orar, e nós não vamos orar pedindo para que o pão se transforme em corpo, ou em vice-versa. Nós também não vamos orar para esse vinho se transformar em sangue. É impossível. Após a nossa oração, tanto o pão como o vinho vão continuar sendo pão e vinho, mas vai trazer um simbolismo para cada um de nós. Vamos orar então? Senhor, nós te apresentamos esse pão e te pedimos, meu Senhor, que ele seja apenas um simbolismo daquilo que foi feito pelo teu corpo na cruz do Calvário. Ó meu Senhor, nós te damos graças. Nós não queremos sacralizar esses elementos, mas nós queremos te agradecer, porque o Senhor, o pão da vida, decidiu ser entregue nas mãos dos pecadores, para ao terceiro dia ressuscitar e nos trazer esperança que um dia também todos nós ressuscitaremos. Vamos todos pegar do pão e em seguida nós estaremos também pegando o cálice que representa a nova aliança no sangue de Jesus. Eu vou aqui pegar o cálice. O cálice difíceis de Jesus. Mas ele disse, alguém pediu, Senhor, eu posso beber o cálice que o Senhor bebe? E ele diz assim, o cálice que eu bebo, que eu vou beber, nenhum de vocês podem beber. Pode pegar isso. Aqui, Gabriel. É o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes,
em memória de mim. Na tradição judaica, o pão e o vinho era algo muito celebrativo e cultural. Às vezes eu fico pensando se a Santa Ceia tivesse sido no Ceará. Que elementos talvez Jesus iria usar? Quem sabe uma rapadura? Um caldo de cana, uma tapioca? Não importa o elemento, mas o que importa é trazermos à memória aquilo que Ele fez na cruz do Calvário e no túmulo, e ao terceiro dia ressuscitou. Vamos todos comer desse pão? Na mesa o pão, Vamos todos beber do vinho? também no peito uma dor, com aquilo que vem de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim teu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. O menino cantou depois de ceiar, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ele via mim, o meu Jesus pensava em mim. Na mesa o pão,